Prevenir é melhor do que remediar. Esse é um ditado que está na nossa vida desde que nós somos crianças. Só que quando se trata de saúde, e principalmente saúde feminina, as mulheres não previnem para elas, mas previnem para os outros, cuidam de todo mundo. Quando chega a vez delas, a nossa vez, a gente fica, quando vê, está com uma doença, está com algo tipo um câncer. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre saúde feminina. Quem faz um cuidado, que tem bons hábitos, que cuida de si mesma, é uma mulher que tem uma vida com mais qualidade. Mas a gente sabe que não é fácil para todas nós. Eu trouxe aqui duas mulheres, duas médicas, a Bettina Volbrecht e a Fernanda Casarotto, que vão nos falar dos vários tipos de cânceres e quais as medidas, os cuidados que a gente pode tomar para que a gente possa ter uma vida mais longa, com mais qualidade. Gurias, tudo bem? Oi, Bettina. Oi, Fernanda. Tudo bem. Um prazer ter vocês aqui, Realmente. nos ajudando a entender este mundo, vasto mundo da saúde feminina, né? Fernanda, explica um pouco da tua especialidade, depois a Bettina também conta da dela. O que tu faz exatamente e como tu ajuda as mulheres? Tá bem. Eu sou oncologista clínica, né? Então, eu sou médica, minha formação é oncologia clínica, a gente faz residência de clínica médica, depois de oncologia, que basicamente é uma especialidade muito focada no tratamento dos tumores, tratamento de câncer, né? E isso é uma boa parte do que eu faço hoje, mas eu também sou muito envolvida em questões relacionadas à prevenção de câncer. O meu principal foco hoje, na minha clínica, são tumores ginecológicos. E dentro dos tumores ginecológicos, a gente tem um exemplo muito clássico de prevenção, que é o câncer de colo de útero. Então, acho que ter tratado tantas pacientes com um tipo de câncer que é amplamente prevenível foi uma coisa que me motivou a me envolver muito com prevenção. Então, hoje é uma das coisas que eu faço e atuo bastante em questões relacionadas à prevenção de câncer. Uhum. Bettina? Eu sou mastologista. Mastologista é a especialidade que cuida da mama. Eu costumo brincar porque o meu irmão, que é advogado, que não é nada da área, meu irmão uma vez me disse: eu não consigo entender como é que tu estuda tanto um órgão que nem osso tem. Então, eu realmente, mas assim, há 20 anos eu só estudo doença de mama, maneiras de prevenir, enfim, tenho o prazer e a alegria de em 2025, conseguir, enfim, fazer muito diagnóstico precoce que a gente faz hoje, né, em doenças de mama. E curar muita paciente, né? Essa que eu acho que é a grande, Sim, a grande alegria que a gente acaba tendo. Isso vale uma vida, né? Ou várias vidas, né? Vale uma vida profissional e várias vidas que conseguem ser salvas, cuidadas, né? E hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso, sobre prevenção e diagnóstico precoce. O que é um diagnóstico precoce e quanto ele é precoce, Fernanda? Isso é uma pergunta bem importante, porque quando a gente fala de câncer, eu acho que a primeira coisa que surge na cabeça das pessoas é: eu não podia ter diagnosticado antes, eu não podia ter prevenido que isso aqui acontecesse. Nem todas as doenças a gente consegue diagnosticar precocemente, mesmo que a gente se exponha a todos os exames possíveis e imaginários. Então, o que é a ideia de câncer? É uma doença que, quanto mais inicial, maior a taxa de cura. Isso é uma coisa, de certa maneira, universal. Claro que tem exceções. Mas a questão é que nem todo câncer a gente consegue fazer isso de uma maneira populacional, certo? Então, a gente não quer... A questão aqui não é individual. A gente está falando, assim, de todo mundo, né? Como é que a gente faz diagnóstico precoce de todo mundo? São poucas as doenças que a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce. Então, diagnosticar precocemente, a gente tem que entender quais são os exames que, de fato, têm esse poder. Diagnosticar precocemente, tratar precocemente
e salvar vidas. Então, vou te dar um exemplo, assim. A mama, por exemplo, né, Betina? É um exame, é uma doença clássica que a gente consegue fazer um exame que a gente chama de screening ou de rastreio. São exames que a gente faz sem ter sintoma nenhum. População geral. A mulher existindo com 40 anos, ela já tem indicação de fazer. O diagnóstico precoce mais claro que tem basicamente em oncologia é na mama, né? Que a gente tem grandes estudos epidemiológicos mostrando que é a mamografia. Né? Qual é o que é o objetivo da mamografia? O objetivo da mamografia é a gente detectar uma lesão que a paciente ainda não percebeu, né? Que a paciente ainda não sentiu. Então, assim, a mamografia ela tem uma capacidade de detectar um câncer de mama de 1 milímetro, 2 milímetros, né? Por exame, autoexame, normalmente a gente acaba detectando lesões de 2 centímetros. 1, 2 centímetros. Então, assim, a gente diagnostica lesões não vistas clinicamente. A pergunta que pode ser feita é assim, sim, mas ok, por que eu tenho que fazer autoexame? Vale a pena eu fazer autoexame, né? Se a gente fala tanto em diagnóstico precoce. Isso, obviamente, eu estou olhando especificamente para o meu órgão, que é a mama, Sim. né? A gente ainda prega muito no Brasil fazer o autoexame, porque, infelizmente, nem todas as mulheres têm acesso à mamografia, a exames de qualidade. Então, assim, diagnosticar uma lesão de 3 centímetros é melhor do que uma lesão de 5 centímetros, né? É óbvio. Mas o nosso objetivo é diagnosticar lesões menores do que 1. E por isso que a gente prega tanto a importância da mamografia. Né? Nesse cuidado. Aí, quando a gente vai para os outros órgãos, enfim, aí a gente tem um mundo, né, de prevenção, e aí a gente tem um olhar muito mais dentro dos órgãos femininos. Sim. Né? Qual é hoje, atualmente, assim, quando a gente fala 2025, qual é o câncer nos últimos 5 anos, os cânceres que mais têm atingido as mulheres? O número 1 é câncer de mama. Continua? Mesmo com todo esse trabalho de conscientização? É que, assim... A gente não... que, na verdade, essa é uma doença que a gente vai diagnosticar precocemente, mas a gente não vai evitar que ela exista. Uma coisa muito comum no consultório, por exemplo, é a mulher, ela chega... No momento que ela faz o diagnóstico do câncer, que é um momento muito difícil e muito pesado de todas as mulheres... é muito comum eu que faço mamografia todos os anos, né? Às vezes tem eu que tomo suco verde todos os dias, que mais. Então, assim, é muito comum assim, eu faço mamografia todos os anos, doutora, desde os 40 anos, estou com 53, como é que eu fui ter? Então, assim, o objetivo do exame, da mamografia, é detectar precocemente. Não é que tu vai fazer o exame e daí tu não vai ter o tumor. Sim. Né? Agora, tem quase um pensamento mágico em relação a isso, né? Exatamente. Quando tu fala o suco verde como uma coisa simbólica de que as pessoas dizem assim, eu faço atividade física, eu cuido da saúde, eu não bebo, não fumo, tarará, e eu tô com câncer. Como assim? É como se... então... Como é que eu faço para me salvar? Existe esse pensamento, né? Isso que tu acabou de falar. Eu faço mamografia todos os anos, então eu não tenho câncer, né? É como diz um médico, né? Que é um amigo meu que dizia, eu disse para ele, fiz o meu check-up, deu tudo certo. Eu disse, até hoje. A partir de hoje começa uma outra história. E quanto né? mais idade a gente tem, mais risco de câncer a gente vai ter. Quando eu chegar lá, eu te aviso. De certa maneira, assim, ligadas, né? A gente Sim. sabe disso. Muitas vezes as pessoas falam isso. Por que é que tá tendo tanto câncer? As pessoas se apavoram um pouco com essas estatísticas, assim. Mas mesmo com um monte de prevenção... Mas é justamente porque a gente tem bastante diagnóstico e porque a gente não morre de outras coisas, né? Então, a gente tem saneamento. A gente tem uma civilização relativamente em paz. A gente tem esgoto. A gente para de morrer de coisas que a gente morria. E agora a gente não morre mais de AVC. Agora a gente não morre mais de infarto. O que sobra? Né? Câncer. Em Porto Alegre, hoje, 25% das pessoas, mais ou menos, morrem de câncer. Isso é uma estatística muito alta, né? De todos os cânceres. Dos óbitos, né? Sim, de todo tipo de todo tipo de câncer. E por que isso acontece? Isso, querendo ou não, reflete também um maior cuidado
em várias outras áreas. A população vai ficando mais velha e vai tendo doenças mais difíceis de serem tratadas. Focando nas mulheres, a longevidade, é isso que tu está falando, está levando as mulheres hoje com 50, 60, 70, 80 com vidas ativas, 90. né? 90, mulheres que dirigem, mulheres que cuidam de sua própria vida. Então, essa longevidade, ela mantém mesmo assim o número de cânceres ginecológicos e de mama e tal? A gente vai ter alguns cânceres que vão afetar, assim, tem uma preferência que afete determinadas faixas etárias, assim. Então, só para a gente não pegar o gancho, não perder o gancho da questão do câncer de mama é um bom exemplo. A gente trata precoce, mas não evita que tenha. Eu vou pegar o gancho, por exemplo, câncer de colo de útero, que é uma doença que a gente vai ter na 3ª, 4ª década de vida, tá? Essa é a mediana ali, ao redor dos 40 anos. Essa é uma doença que a gente pode evitar que ela exista, tá? E isso é uma coisa muito específica dessa doença. A imensa maioria dos cânceres, a gente tem uma certa dificuldade de interromper o nascimento, a gênese dele, né? Câncer de colo uterino não é um exemplo disso. Ele é um dos raros exemplos de câncer que tem uma prevenção extremamente efetiva e fácil de fazer, que é a vacina do HPV, né? Então, essa é uma doença que, por exemplo, diferente da mama, que a gente tem que trabalhar para diagnosticar mais precoce. E, claro, a Betina vai falar de fator de risco. Não beber, ter uma dieta saudável, né? Tem várias coisas que correlacionam com o câncer de mama. Mas esse do útero é diferente. Esse do útero é diferente. Do colo do colo útero, né? do útero. Do colo do útero é diferente. Porque o colo do útero, a gente vai falar lá que 80%, 90% das doenças têm associação com HPV. Que é o papilomavírus humano, que é um vírus. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo que está nos escutando. O contato com o HPV, ele é praticamente universal. Isso é uma coisa que no meu consultório eu falo a exaustão. Quase todo mundo que tem atividade sexual vai encontrar um HPV pela frente. A gente tem aí 100 e poucos tipos de HPV. Os HPVs que dão câncer, aí é outra história. Então, a gente tem que ter um certo azar na vida de cruzar com um HPV que dá câncer. Eu gosto de uma amiga minha que é ginecologista, que ela disse que no HPV a gente tem que conjugar o verbo eu tenho, tu tens, nós temos, todos nós teremos, entendeu? Nós. Então, assim, em algum momento na vida, a mulher que tem uma vida sexual ativa vai ter contato com o HPV. Isso. Ponto. E o homem também. E o homem também, sim. Só que quem paga a conta maior é a mulher. Por quê? Porque quando a gente olha câncer relacionado a HPV, a gente vai ter câncer de orofaringe, que é a garganta, câncer de canal anal, a gente vai ter vulva, vagina, colo do útero. Mas o grande carga de câncer no mundo relacionado ao HPV é colo de útero. Então, quem paga mais a conta desse HPV é a mulher. O que muitas vezes nos traz a sensação assim, é só a mulher que tem. Não. O homem também tem. Ele carrega, ele transmite. Mas ele não paga tanta conta. Quando a gente olha, por exemplo, câncer de pênis, que é uma doença relacionada ao HPV, a incidência é muito menor, né? Então, a mulher paga mais a conta tanto da quantidade de casos como da mortalidade associada a essa doença. E é uma doença que a gente tem prevenção e a gente pode evitar que ela exista, né? Qual é a prevenção? Vacinação. Então, hoje a gente tem vacina para HPV no posto de saúde desde 2014. Então, vacina para HPV gratuita e disponível no SUS no Brasil, mais de 10 anos hoje, né? Claro que ela começou um pouco mais tímida a indicação de vacinação. Ela começou lá com meninas 9 a 13 anos. E aí ela foi ganhando espaço e crescendo para chegar no que é hoje, que é 9 a 19 anos. Meninos e meninas. Todo mundo, tá? É importante que a gente diga, quanto mais precoce, melhor. Então, vai vacinar. Mas então agora eu posso vacinar até os 19. Vou esperar. Não. É o contrário. Quanto mais precoce, melhor por 2 motivos. A gente tem um sistema imunológico que faz anticorpo. É isso que eu quero com vacina, né? Eu quero anticorpo sem ter a doença. Para me proteger da doença quando ela vier. Tem uma produção de anticorpo muito boa, uma
proteção duradoura ao longo da vida. E a coisa mais importante, eu não tive o contato com o HPV ainda. Então, essa é uma vacina que sofreu muito com estigma, né? O estigma da doença sexualmente transmissível. E aí tinha essa coisa assim, mas eu vou vacinar minha filha pura, ingênua, uma criança, para uma doença sexualmente transmissível que ela nunca vai ter. Tem uma coisa de gênero envolvida aí, né? Que é... E primeiro que a gente pensa na menina, né? Hoje mesmo atendi no consultório uma mãe que teve um câncer de colo de útero, ela tem 2 filhos meninos, e a avó estava junto na consulta. Ela disse, mas os meninos também precisam se vacinar? E, sim, os meninos também precisam se vacinar, para a gente interromper esse ciclo de transmissão, para eles também não terem doenças. Mas foi uma doença muito estigmatizada no início. E que a gente nunca conseguiu chegar na cobertura que a gente queria. Chegou na pandemia do Covid, caiu ainda mais, por causa desse monte de coisas relacionadas a movimentos anti-vacina e tudo mais. A vacina do HPV também sofreu. Então, a gente tem essa vacina disponível, é gratuita, ela tem ganhado indicações. Na verdade, hoje o posto vacina até os 45 anos em determinadas circunstâncias. Por isso, a nossa geração de mulheres... Eu vou fazer 40 anos amanhã, né? Então, a minha geração... Feliz aniversário. Obrigada. A nossa geração... Amanhã, gente, é 24 de setembro, tá? Então, para vocês que estão em 2026, isso aconteceu. Em 2025. A nossa geração, quando eu atendo mulheres da minha faixa etária, a primeira coisa que elas dizem assim é uma frustração. Essa vacina não tinha na minha época. E é verdade. Então, para a mulher adulta, não é que ela não possa se vacinar. Ela pode, e na minha visão, ela deve. Mas ela vai ter que discutir isso individualmente com o médico dela no consultório, porque ela está fora da indicação do posto de saúde. Hoje a gente tem que focar em quem a gente tem o maior benefício, que são nas crianças, claro, né? Agora, tu falou uma coisa muito interessante, que a ignorância e o preconceito são os maiores inimigos, são tão graves ou mais do que o próprio câncer, né? Tem essa vacina há bastante tempo, as pessoas não vão, né, fazer a vacina. Então, assim, o diagnóstico precoce é possível quando as pessoas precocemente também buscam ajuda, né? Porque... E isso, talvez, o que vocês estão falando, a necessidade do corpo médico também, cada vez entender mais isso, né? O que acontece muito hoje, também nessa coisa de corpo médico, né? O que acontece hoje? A gente divide muito, né, o corpo humano. Então, assim, os próprios ginecologistas, né? Eu sou gineco de base, depois eu estudei mama, eu só faço mama. Então, eu não faço mais... Como eu digo, eu faço mais vulva, né? Os oncologistas também hoje, né? Por muito tempo, o oncologista tratava todo tipo de tumor. Hoje, os oncologistas já focam, né? Eu faço mais tumor de mama, eu faço mais tumor urológico. Então, assim, a gente dividiu muito o corpo humano. E, com isso, os pacientes se cansam, né? Porque, assim, tu tem muito médico para ir, né? O paciente se cansa, eu entendo, entendeu? Nós, mulheres, a gente quer trabalhar, a gente não quer faltar ao trabalho, a gente tem que ir no médico, a gente tem que fazer os exames e ainda tem que ir em 4 especialistas. Tipo assim, não tem um para me indicar que eu vá e resolva todos os meus problemas. Então, assim... Esse fatiamento do corpo humano, ele, do ponto de vista da saúde da mulher, piorou, então? Não, o conhecimento é muito amplo, o conhecimento é muito vasto. Hoje é muito difícil tu dominar o conhecimento de todo o corpo. Então, por que a gente faz muito essa coisa de especialista, né? Porque eu sei muito mama, eu estudo muita mama, mas eu já não sei mais muito câncer de colo de útero, eu já não estudo mais isso. Enfim, a ciência evolui muito. Então, assim, tem um papel, claro, dos especialistas, mas, por outro lado, a gente tem um paciente que se cansa de ir em tantos médicos. Então, um pouco o que a gente tem se preocupado na oncologia, e quando a gente fala em prevenção, a gente tem que ter um médico que faça essa prevenção da mulher, né? Sim. Se vai ser um ginecologista, se vai ser um geriatra, se vai ser um cardiologista, mas esse conhecimento básico de que a gente tem que fazer, quais são as vacinas que a mulher tem que fazer, né? Quais são os exames preventivos que realmente têm que ser feitos. Às vezes eu me preocupo um pouco enfim,
um pouco talvez seja a maneira amena de dizer, que a gente acaba perdendo energia em muitos exames sem necessidade, sem comprovação de que aquilo vai melhorar, né, a prevenção ou que vai melhorar a sobrevida daquela paciente e deixa de fazer outros, né? Tem muita medicina hoje, enfim, acaba, sei lá, faz 20 exames de sangue e deixa de fazer uma mamografia, né? Ou, enfim, faz um monte de exames que a gente não tem essa comprovação, né, de melhora de sobrevida ou melhora de qualidade de vida e se perde em outras. Então, é uma questão médica que eu acho que é importante e que a gente tem que se questionar, né? E alguém precisa fazer esse olhar geral, eu não tenho a menor Integral. dúvida. Integral, Eu acho exato. que aí vem a questão, né, Fátima, disso que tu está colocando. A ignorância, ela não tem um papel aqui, e é isso que tu está dizendo. As pessoas têm que ter um melhor letramento de saúde. As pessoas, os pacientes. O público, assim, A sociedade. A sociedade tem que ter um melhor tratamento de saúde, porque hoje em dia, com rede social, com informação muito rápida, muito rasa, muito acessível, mas muitas vezes... Sem curadoria, né? As pessoas acabam escolhendo o que elas vão querer ouvir. E muitas vezes elas escutam que exames de sangue desnecessários são muito necessários. E essa conversa da mamografia, dos exames convencionais, ela acaba ficando meio chata. E aí a pessoa já não dá mais tanta bola. E ela acaba nivelando uma informação de super qualidade da doutora Betina, que é mastologista, que entende muito dessa doença, com uma opinião de uma pessoa que não tem tanta... profundidade, estudo. Exatamente. E aí, por isso que a gente... Hoje, uma das coisas que nos motiva a estar aqui agora é de difundir informação de qualidade, porque tanto a gente se queixa que as pessoas não têm informação de qualidade, que eu acho que a gente não pode se eximir desse papel de dizer assim, não, a gente está aqui para fazer o quê? Difundir informação de qualidade, te dizer, olha, o que é que a gente precisa fazer aqui para escapar dessas encrencas que a gente sabe, que estão bem comprovadas. É isso e aquilo. Então, as pessoas têm que buscar e as pessoas estão sedentas por conhecimento, sabe? Isso eu noto, assim. A gente teve a gente estava comentando antes do programa que a gente fez na Restinga de vacinação e de rastreio de câncer de colo de útero. Ele era um programa que basicamente envolvia letramento. Então, eu ia lá. Fui em... salões comunitários, ele falava com lideranças comunitárias, pessoas envolvidas na igreja, policiais, pessoas do posto de saúde. A gente fez rodadas com diretores de escola, professores, postos de saúde. A gente falou com uma série de pessoas ali da comunidade a respeito de vacina do HPV e rastreamento do câncer de colo de útero. E eu me lembro de um específico, assim, que eu tinha várias pessoas que estavam lá, tinham associações com a igreja. E eu fiquei pensando, eu acho que vai vir muita coisa da DST e dessa... né, das por doenças questões... sexualmente transmissíveis. Eu achei que ia vir isso. E não veio. Não veio. O que eu saio disso, de todos esses encontros, é que as pessoas estão sedentas por conhecimento. Tem uma vontade de aprender e de entender. Tem uma vontade, as pessoas querem aprender. É isso que eu sinto, assim, mas está difícil dessa informação de qualidade chegar lá, Sim, sabe? Letramento é educar-se para ter um conhecimento e uma linguagem sobre determinado assunto, né? O que as mulheres querem mesmo saber? Tu diz elas estão sedentas. O que é essa informação de qualidade que elas buscam? Que tu diz que precisa ter e que elas querem muito essas informações. Quais as informações? Eu acho que, assim, tem uma gama enorme, né, de dúvidas e, enfim, e muito... Tem vários recortes sociais aí que nem todo mundo pensa com a mesma cabeça, assim, os contextos das pessoas, que as pessoas vivem em contextos muito diferentes uma das outras, né? Mas o que eu posso fazer para... Uma das coisas, assim, então, o HPV, como é que eu me contamino? Como é que eu impeço a contaminação? Uma das coisas que as mulheres querem saber, mas, por exemplo, se eu usar preservativo, eu vou ter zero risco de pegar HPV, assim como é com HIV, e não é. Então, preservativo, seja feminino, seja masculino, seja preservativo de uso oral também, ele diminui, claro, a incidência de infecção, mas ele não zera, né? Muitas vezes as mulheres nessa faixa etária querem saber, mas agora eu tenho o benefício da vacina, então foi aquilo que eu comentei.
tem benefício, tem que discutir com o seu médico, mas a gente tem que procurar vacinar. Elas querem saber, eu preciso levar meus filhos para vacinar? Quando que eu vou levar eles para vacinar? Então, isso a gente também já tocou nesse ponto. Eu acho que tem muito essa questão de quais são os impactos do tratamento, o que acontece quando eu tenho um câncer de colo de útero, quais que são os sintomas. Uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente mencionar hoje é que o exame de rastreamento de câncer de colo de útero mudou. Então, todo mundo está muito acostumado a ouvir falar no Papa Nicolau, né? Aquele exame preventivo do câncer de colo de útero. E esse padrão de diagnóstico precoce mudou. Não é que ele vai mudar, é 2025, ele mudou. Como é que mudou para o quê? Hoje a gente faz a pesquisa do HPV-DNA no colo do útero. Então, para as pessoas entenderem direitinho, como é que era o Papa Nicolau? A gente fazia como se passasse uma escova no colo do útero e arrastasse aquela escova numa lâmina. Sim. Quando a gente olha no microscópio, é como se a gente tivesse pistas de que o HPV passou por ali. E aí o citopatologista pode escrever que as células estão meio esquisitas. Isso é um exame alterado. Parece que um HPV passou por aqui e parece que ele está gerando problema. Assim era como a gente fazia antes. Agora a gente vai fazer a pesquisa do HPV-DNA. Agora eu não estou mais procurando a consequência da passagem do HPV pelo colo. Eu estou procurando o HPV. Eu quero ver se o DNA do HPV está lá. Já está lá. Mesmo sem lesão. E aí eu vou dividir entre os HPVs de alto risco de dar câncer, os HPVs que dão câncer, mas não são de alto risco, e o exame negativo, que vai ser, a maioria das mulheres vai ter o exame negativo para o HPV oncogênico, que é o HPV que dá câncer. Qual que é a grande vantagem? É que como o HPV, o câncer de colo de útero, tem uma sequência muito previsível, se eu sei que não tem HPV que gere câncer naquele colo do útero, eu posso ficar 5 anos sem coletar um novo exame. Não quer dizer que eu não tenha que ir no ginecologista, porque o ginecologista acaba fazendo esse papel do clínico da mulher. Muitas vezes é o médico que faz isso. Exato, que pede todos os exames, inclusive. Exatamente. Que organiza a vida da mulher. Muitas, assim, nesse sentido de exames, né? É o médico da mulher. Então, a gente entende que isso é uma coisa que vai mudar, isso é uma coisa muito positiva. Isso está vindo para o SUS, para os postos de saúde. Então, em breve, pelo menos é o que o Ministério da Saúde está prometendo. Até o final de 2026, a gente já tem essa tecnologia implementada nos postos de saúde. Porque é uma coisa que faz diagnóstico mais precoce. Qual é a tecnologia só para A pesquisa do HPV-DNA. Tá. E não fazer mais o citopatológico convencional. Sim. É um exame que erra menos. No lugar de tu detectar uma alteração celular, tu detecta o que pode causar essa alteração. Causador. Então, tu detecta no momento antes de tu ter a lesão. Esse que é o grande benefício. E isso é uma coisa que muda muito, né? Porque esse é um câncer que, quando ele acontece, ele tem uma série de questões relacionadas ao tratamento que são difíceis para a mulher. Infertilidade, por exemplo. A gente pode fazer um diagnóstico aí na faixa etária dos 30 anos de mulheres que ainda não têm filhos, que é muito comum hoje em dia. E tem toda a questão de sexualidade, que sempre envolve, né, todos os... Menopausa precoce. Então, tem toda... Então, essa é uma doença que a gente tem que... Totalmente prevenível, né? Exatamente. Para câncer de mama, nessa questão de letramento, assim, o que eu vejo muito é, assim, a pergunta que eu mais vejo as pessoas se fazerem é o que eu posso fazer para prevenir? Né? O que eu posso fazer? E o que se pode fazer? Então, assim, para colo de útero é muito claro, a gente tem a vacina, né, que enfim, todos esses cuidados, mas para câncer de mama, o que eu posso fazer? Eu diria hoje que a gente tem 3 coisas que a gente pode, assim, que é importante a gente frisar, né? Atividade física, outros tipos de câncer, a gente já sabia que atuavam na prevenção, mas, assim, atividade física é fundamental, então, a princípio, assim, quem tá nos ouvindo, vamos dizer assim, 150 minutos de atividade por semana. Eu nunca fiz, eu não gosto, não importa, tem que começar. Né? Tipo assim, vai, mesmo não querendo. Ninguém acorda às 6 da manhã, do que remediar. Ninguém, eu diria assim, poucas pessoas acordam de manhã, às 6 da manhã, e botam um tênis e dizem, ai, que alegria, agora eu vou na academia, né? Então, assim, tem que começar. Arruma alguma coisa que tu gosta de fazer, tem que fazer atividade física, ponto. Segunda coisa,
é o álcool, né? A gente fala poucos sobre isso, mas o álcool é uma coisa importante. A gente sabe que mulheres que usam álcool diariamente, uma dose de álcool diariamente, tem de 5 a 10% a mais chance de ter um câncer de mama do que uma mulher que não ingere álcool diariamente. Aí a pergunta normalmente que me fazem é, tá, mas e de vez em quando? Sim. Não sei. Não tenho estudos sobre isso. Eu não tenho uma dose segura de álcool, né? Mas, assim, realmente, diariamente, não tem que ser esse o hábito. E a terceira coisa que é muito perguntada e que, enfim, aí a gente entra também... Aí a gente pode fazer só um podcast sobre Sim, isso, mas, enfim, a terceira coisa que muito se fala é sobre a questão de hormônios, né? Então, assim, o hormônio causa câncer de mama? Essa é a terceira pergunta. Bom, anticoncepcional, a gente tem alguns estudos controversos, mas o uso do anticoncepcional, ele é muito em meninas mais jovens, né? Então, assim, entre 20 e 30 anos, o risco não aumenta, é uma população que não tem uma incidência alta de câncer de mama, então é seguro. Depois dos 45, a gente tem que se questionar. E a reposição hormonal para pacientes no climatério, para pacientes na menopausa, enfim... Também a pergunta, eu posso usar hormônio? Né? Então, assim, tem que ser sempre acompanhado por um médico especialista. Dá para usar, tem seus benefícios, mas a gente tem que ter sempre um acompanhamento médico, né? A gente tenta usar a menor dose no menor tempo possível. Não dá para ficar usando hormônio e esquecer de fazer atividade física, de cuidar dos exames de rastreamento. Então, assim, as três coisas que eu vejo mais me questionarem em relação a câncer de mama são essas. Assim. Isso de ter menos filhos também seria... Ter filhos alguma coisa tem que ser boa. É que assim, epidemiológico... Amamentar é bom, né? Epidemiologicamente, quanto mais filhos se tem, quanto mais tempo se amamenta, e quanto mais cedo tu tiver os filhos... menor a chance da mulher ter um câncer de mama. Tá? A verdade, né, Fátima? Que é mais verdade, cedo? Mais cedo é abaixo dos 30 anos. Toda mulher que tem filho após os 30 anos é considerada uma mulher que teve filhos mais tarde. Que é a nossa realidade, né? É. Assim, A minha, pelo menos, a minha também foi. A minha também. Então, assim, acho que nisso a gente não tem muito como mexer, né? Eu também não... Quando me pergunta prevenção, eu não posso dizer para uma menina que chega no meu consultório de 20 anos, assim, tenha filhos que você não vai ter câncer de mama. Até porque isso é uma verdade relativa, isso, né? Tem outras implicações ainda mais importantes. Epidemiologicamente, quanto mais filhos tu tem, quanto mais cedo e quanto mais tempo tu amamentar, menor é a tua chance. Sim. Tem uma pergunta que vocês fizeram sobre a importância das vacinas. Quais as vacinas que as mulheres têm que fazer? E quais são as idades? Eu acho que daí depende muito de cada situação. Se é uma paciente, assim, eu acho que é muito individual a gente dizer cada pessoa. Para prevenção de câncer, tá? Vamos focar assim, vacina para prevenção de câncer. HPV, sem dúvida nenhuma. Especialmente daquela faixa etária que daí a gente está falando mais precoce. E uma vacina que frequentemente a gente esquece dela, que é a vacina da hepatite. Né? Então, quanto menos hepatite, menos câncer de fígado. Então, assim, vacina da hepatite também protege, né? Para câncer, de uma maneira geral. Essas são as duas mais importantes quando a gente fala de vacinação para câncer. Qual é a faixa etária? Vacina para HPV, faixa etária de ouro, a partir dos 9 anos, certo? Dos 9 aos 14. Agora a gente tem uma coisa que chama vacinação de resgate, que a gente tá... Isso eu tô falando dentro do contexto Brasil-SUS, tá? Então, a gente ampliou a vacinação para até 20 anos incompletos. Então, hoje, no posto de saúde, para quem nunca foi vacinado, vacinar meninos e meninas dos 9 aos 19 anos. Todo mundo. Até os 45 anos também pode vacinar. Quem foi vítima de violência sexual, quem tem HIV, quem teve câncer. A diretriz não diz exatamente nem quando, nem como. Diz assim, paciente oncológico.
Casos de imunossupressão, né, que a imunidade da pessoa está mais baixa, por exemplo, transplantados de órgãos sólidos, né, transplantados, enfim. Então, são pessoas que têm riscos, por exemplo, quem tem HIV tem um risco de fazer um câncer de colo de útero mais agressivo do que a pessoa que não tem HIV. Por isso que quando a gente faz o rastreamento em pacientes com HIV, a gente faz de uma maneira mais frequente, mesmo o teste do HPV-DNA. Então, o rastreamento de quem tem HIV é diferente. Por quê? Porque tem aquela imunidade mais baixa. A imunidade mais baixa pode fazer um câncer mais agressivo. Então, quem tem que se vacinar hoje no posto é essa faixa etária. Essa está coberta pelo SUS, vacina, uma dose no posto. É a quadrivalente, pega 4 tipos de HPV. Acima dessa faixa etária, fora desses casos mais específicos, até 45 anos, aí é uma decisão individual da paciente, conversando com o seu médico, riscos e benefícios, ela vai ter que pagar essa vacina, certo? Então, e hoje a gente tem na rede privada 2 vacinas. Tem a vacina quadrivalente, que é a mesma que tem no posto, e também tem a vacina nonavalente, que pega 9 tipos de HPV, que não é uma vacina barata. Então, mas esse HPV, ele se expande, assim, né? a gente tem mais de 100 tipos, né? A gente tem vários. Jura? Sim. Mas os que a gente mais se importa são 2. É o 16 e o 18. Tanto que antigamente no Brasil a gente tinha uma vacina bivalente, que pegava só esses 2 tipos, que são os mais importantes para o câncer de colo de útero, né? Aí mais de 70% deles são esses 2 tipos. Isso do endométrio, que eu vejo que tem muitas pessoas falando como é grave, né, a endometriose, e que é pouco falada, pouco conhecida, não do mundo médico, mas da população mesmo, porque o mundo médico sabe tudo, domina tudo, né? Graças a Deus, né, gente? Então, assim, ovário, endométrio, vulva, vagina, colo, né? Que a gente já falou bastante de colo de útero. E esses outros, hein? É que a gente falou bastante de colo, porque ele é um representante muito importante, porque dessa coisa da prevenção é importante, assim, que existe vacina, existe rastreio, que existe de uma maneira muito mais acanhada para outros cânceres, né? Até existe para outros cânceres, tem a mamografia, a gente falou bastante. Mas a vulva, vagina e colo, eles compartilham uma gênese muito parecida. Nem sempre, mas também são doenças relacionadas ao HPV. Ah, interessante. Também podem ser. Isso. Eles podem... Nem todas são relacionadas ao HPV, mas tem uma associação grande com o HPV também. Então, quando se faz a vacina do HPV, basicamente se previne o câncer de colo de útero, mas também de vulva, vagina, porque também tem uma gênese relacionada ao mesmo agente. Ao mesmo né? agente. Por isso que a gente conversa tanto sobre isso, né? Isso, mas eles têm uma incidência muito menor na população. É uma doença muito mais incomum. Isso. Um câncer de Entendi vagina, isso. um câncer de vulva. E aí, um outro departamento é o câncer de endométrio, Pois que é. é o câncer, vamos dizer assim, do corpo do útero, né? O colo do útero é o que está em contato com a vagina. E aí tem o câncer do corpo, que é o câncer de endométrio e que a gente não tem nenhuma arma, né, Fernanda, para prevenir. Como não tem, não? Isso é uma coisa bastante frustrante quando a gente vai tocar. Né? Quando a gente toca nesses outros 2 cânceres, que é endométrio e ovário, o endométrio é isso que a Betina falou. Ele é, na verdade, um tapetinho que reveste o útero, né? É ali onde o embrião se implanta quando vai nascer o bebê, é nesse tapetinho que reveste o útero. O câncer de endométrio é o mais comum do câncer do corpo do útero. E o colo é a rolha que fica embaixo, que segura o bebê quando a gente está grávida. É aquilo que não deixa o bebê... mantém ali dentro, né? Então, qual que é a frustração dessas outras 2 neoplasias, tanto do endométrio quanto do ovário? É que não existe o exame preventivo. Diferente do câncer do colo do útero, que existe o exame preventivo. Então, se a gente fizer uma coisa muito comum em mulheres que consultam no ginecologista todos os anos, que fazem suas avaliações bem regradas, é a solicitação de ecografia transvaginal de rotina, né? Muito comum quando a gente atende uma paciente no consultório que tem um câncer de endométrio, que tem um câncer de ovário, dela diz assim, mas eu fiz uma ecografia transvaginal
e não tinha nada. E isso é porque esses exames não têm a capacidade... Os nossos exames atuais não têm abrangem, assim? Não têm a capacidade de diagnosticar precocemente a ponto disso diminuir mortalidade, que no final das contas é o que eu quero, né? Eu quero diminuir a incidência e eu quero que mais pessoas vivam de não ter essa doença. Então, a gente não tem essa indicação de ficar fazendo exames na população geral. Ah, bom, mas eu sou uma mulher que venho de uma família que tem uma mutação do BRCA, que a Angelina Jolie teve, né? Que inclusive fez o efeito Angelina Jolie, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que foi a quantidade de mutações de BRCA que foram pesquisadas. Fala mais devagar e explica para que elas entendam. Algumas famílias têm presentes nos seus genes uma mutação que predispõe a ter um câncer, que a gente chama de BRCA. A Angelina Jolie teve, a família dela tem essa presença dessa mutação, e quando ela estava no auge da carreira dela, ela tirou as mamas e tirou os ovários e as trompas, né? Para evitar que ela tivesse um câncer. Então, excluindo-se essas pessoas que sabem que têm determinadas mutações, que elas vão ter algum tipo de câncer, isso é incomum. De uma maneira geral, a gente não tem exames que previnam que a pessoa tenha um câncer de endométrio, um câncer de ovário. Tem algumas coisas que estão relacionadas. Por exemplo, obesidade. A gente sabe que a mulher com obesidade, ela tem um risco maior de fazer câncer de endométrio, né? Inclusive, essa é uma doença cuja incidência vem aumentando no mundo. Exato, eu tenho lido sobre isso. Isso. A gente imagina que isso possa ter a ver um pouco com essa questão de obesidade também. E tem um dado mais importante ainda do que a questão da incidência, que me chama muito a atenção e me deixa muito incomodada, é a mortalidade por câncer de endométrio vem aumentando. E isso é uma coisa muito estranha, porque a gente vê na oncologia, muitas vezes a incidência fica estável, né? Ou diminui. E qual é a causa que tu imagina? É difícil de dizer, assim, por que isso está acontecendo, mas é um número que a gente tem, sabe, que está lá. Então, a gente tem que lidar com essas coisas lidar com os fatores de risco. E, sem dúvida nenhuma... Não se tem um dado exato por isso. Tem algumas coisas estatísticas que a gente associa. O câncer de endométrio está mais associado com a obesidade. Infelizmente, a gente tem um índice alto, né, de obesidade nas mulheres, principalmente na pós-menopausa. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que as pessoas estão vivendo mais. Sim. Né? Então, assim, é aquilo, a gente já curou, a gente consegue curar muito mais as doenças infecciosas, a gente tem conseguido controlar muito mais as questões cardiológicas. Então, assim, a gente tem uma expectativa de vida maior. E no momento em que a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente vai acabar diagnosticando mais câncer. Câncer de ovário, por exemplo, a gente vai ter ali na 5ª, 6ª, 7ª década de vida. Então, é uma doença que vai acontecer. Tem um outro pico que ocorre na mulher jovem, assim, que também pode acontecer. Essas famílias que têm essas mutações também fazem câncer de ovário mais jovem. Mas, de novo, elas são a exceção, né? O que eu sempre acho importante a gente... e aí volto para aquilo que eu disse antes. Tem exames que não são necessários. Tipo... Não vou dizer o que não é necessário, eu vou dizer o que é necessário. Tá, então o que é necessário? Eu não estou aqui para dizer assim, o que é necessário, né? Que é, por exemplo, assim, o que na pandemia, por exemplo, assim, pandemia, as mulheres não podiam sair de casa, ok? Qual era o exame que não podia deixar de ser feito? Mamografia, né? Na faixa etária, aí a gente, enfim, mas vamos dizer assim, entre 40 e 70 anos, mulheres de 40 a 70 anos. O que não pode deixar de fazer? Não pode deixar de fazer a mamografia todos os anos. Não pode deixar de fazer uma prevenção de câncer de colo de útero. E, claro, combinar e conversar isso com a sua ginecologista. Ser examinada por uma ginecologista, porque câncer de vulva, de vagina, como é que se faz diagnósticos? Por exame físico ou por alguma alteração que a paciente sinta, né? Prurido vulvar. Prurido é coceira, né? Sim. Vulvar, sangramento anormal, alguma coisa assim, que aí ela precisa procurar ajuda. Então, assim, esses 2 exames principais não podem deixar de ser feitos, né? Não adianta... A gente não tem prevenção com outros exames da parte ginecológica. E hoje a gente tem estudos importantes para câncer de pulmão
especificamente em pacientes tabagistas, né? A gente sabia por muito tempo que o raio-x simples não fazia diagnóstico precoce de câncer de pulmão, mas hoje existem programas de rastreamento. Rastreamento é sempre numa mulher que é assintomática, numa mulher que não tem nenhum sintoma. Mas de alto risco. Mas de alto risco. Porque ela fuma. Isso, então assim, uma mulher que fumou um maço de cigarro por mais de 20 anos, ou seja, 20 cigarros por dia, 20 cigarros por dia, por mais de 20 anos, a gente considera uma mulher de alto risco, e essa, sim, pode ser incluída em programas de rastreamento com tomografias de baixa radiação, e que a gente consegue aí fazer um diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Tá? Colonoscopia. Sim. A partir dos 45 anos. Né? A gente... foi alterada essa diretriz. Tradicionalmente, a gente começava a fazer colonoscopia com 50 anos. E agora a gente trouxe esse número para um pouquinho mais baixo, porque a gente tem visto mais câncer de intestino numa população mais jovem. Teve o caso da Preta Gil, que foi uma coisa muito comentada. As pessoas estão muito mobilizadas com isso, né? Então... colonoscopia também não é um exame que é tão disponível para todo mundo. Então, por exemplo, o SUS não tem hoje colonoscópio para rastrear a população inteira do jeito... Tem uma certa discordância quando tem um exame que é muito comum de ser solicitado também como rastreamento, que é sangue oculto nas fezes, Sim. que não é um exame tão bom, né, para isso. Porque a colonoscopia, ela não é só o exame em si, ela também é o tratamento. A gente tira aquele pólipo Sim. e interrompe a cadeia. Todo câncer um dia já foi um pólipo, nem todo pólipo vai ser um câncer. Então, a gente tira os pólipos, analisa. Num cenário que a gente tem todos os recursos possíveis e imaginários, esse é o exame que a gente tem que fazer para prevenção de câncer de intestino. Sim. Assim, 40 e 50 anos tem 4 exames que têm que ser organizados, né? Com o seu clínico, com o seu ginecologista, que tem que ser feito. Mamografia, colonoscopia, mulheres tabagistas, uma tomografia de baixa dose para câncer de pulmão, em mulheres, né, que fumam há muito tempo. E o quarto, a prevenção do câncer de colo de útero. Então, assim, essas 4 coisas são fundamentais e tem que organizar uma medida de rastrear isso. Sim. Com isso, a gente consegue melhorar, né, a vida da paciente, fazer diagnóstico precoce e tratar de uma maneira mais fácil. Fernanda, o índice de mulheres com cânceres, ele é maior porque as mulheres não cuidam de si mesmas, cuidam de todo mundo, menos delas mesmas? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que, assim, de novo, tem vários recortes nisso, tanto social como de idade, tá? Eu vou pegar de novo o exemplo do câncer de colo de útero, porque para mim ele é muito emblemático. Como é uma doença que a gente poderia prevenir 100%, e é uma doença que a gente tem 7 mil óbitos por ano no Brasil. Então, 7 mil mulheres hoje morrem por câncer de colo de útero, que é uma doença 100% evitável. O que acontece nessa população que elas não estão evitando? Então, a gente tem questões regionais, tá? E a gente daí tem questões também sociais. Vamos pega o Brasil hoje, tá? Isso é um dado muito firme que a gente tem. Hoje, a gente está falando que a gente vive num país que a gente vai ter... E tem um dado entre 2015 e 2023 que a gente teve cerca de 160 mil nascimentos de crianças, de mães abaixo dos 14 anos. Tá? Então, a gente tem, de 2015 a 2023. O que eu estou querendo chegar lá é o seguinte. Essa é uma mulher que foi exposta ao HPV com qual idade? Certo? Então... Tu me perguntar assim, a mulher cuida dela, mesmo ou não cuida dela, depende quem é essa mulher, porque nós somos mulheres muito diferentes. E quando a gente pega o câncer de colo de útero, quem é a mulher que tem câncer de colo de útero? É a mulher na faixa etária dos 30, 40 anos. O que essa mulher está fazendo com 30, 40 anos? Ela está trabalhando e ela está cuidando de filho pequeno. Ela tem tempo para ir no posto de saúde e fazer o exame preventivo? Ela está afim de fazer isso? Alguém vem na porta dela dizer assim, está na hora de tu fazer o teu exame? Ela cuida de todo mundo. Ela cuida dos filhos, ela cuida dela, ela cuida da casa. A última coisa que ela vai fazer é ir atrás
desse rastreamento que ela precisa ir. Desse autocuidado. E quando a gente fala de talvez um local no Brasil onde a gente tem, por exemplo, uma exposição a HPV super precoce numa população que não tem um atendimento de saúde especial, a gente está dizendo que essa mulher muitas vezes tem essa dificuldade de chegar nesse exame. E aí eu acho que sim, que as mulheres vão sempre se botando para depois, sempre carregando os outros antes delas. Eu acho que tem uma coisa muito envolvida com gênero aqui. Quando a gente fala de vacinação para HPV, por exemplo, por que a gente não está vacinando crianças mais precocemente, né? E tem muito essa coisa da estigmatização do início da atividade sexual. Eu fico me questionando, muitas vezes eu me pergunto assim, se em vez de câncer de colo de útero, a gente estivesse falando de câncer de próstata. Vamos seguir o seguinte pensamento. Vamos pensar que câncer de próstata fosse uma doença relacionada ao HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Mas é uma doença que pode deixar um homem impotente, um homem na andropausa, né, na menopausa precoce do homem. Tu realmente acha que a gente teria que estar aqui implorando para as pessoas vacinarem esses meninos? Tu acha que os pais não iam arrastar essas crianças no primeiro segundo que eles tivessem chance para dentro de um posto de saúde e dissessem: o meu filho não vai passar por isso? Né? Ele está... Eu tenho certeza absoluta que a gente passa o que passa com câncer de colo de útero porque é mulher. Porque é mulher. E porque a gente tem essa coisa da pureza feminina. A gente mora num país muito cristão. Quem é o símbolo máximo da pureza feminina? A Virgem Maria. Virgem Maria engravidou virgem. Exato. Ela pariu virgem, ela ficou virgem para sempre. Então, isso pode não ser uma coisa tão ativa, consciente, mas isso está no inconsciente de todos nós. A coisa da pureza feminina. E isso é uma coisa que está muitas vezes segurando esse pai e essa mãe de levar essa criança, que eu tenho certeza que isso tem um viés de gênero relacionado, assim. Então, isso é uma coisa que me perturba um pouco. Então, quando tu me diz assim, tu acha que é a mulher que não cuida direito dela mesma? Eu acho que ela não cuida direito dela mesma, mas ela também é apoiada por uma sociedade que talvez não tenha... Que não quer que ela se cuide direito. Ou que não tenha cuidado dela por muito tempo. Sim, não tem cultura do cuidado. Que não tem a cultura e que quando vem uma coisa Autocuidado. de estigmatização, que essa doença tem... eu tive, esses tempos, uma experiência assim, com uma pessoa que eu estava sentada numa janta e aí a gente começou a conversar sobre diferença de câncer de mama e câncer de colo de útero. Eu disse, mas o câncer de colo de útero é muito estigmatizado. E é uma doença que as pessoas são um pouco vocais, as pacientes também que tiveram não gostam de falar. Era uma conversa muito amena, assim, a gente estava jantando. Estava bom o jantar, né? E aí, o tema era de saúde ali, Médica né? é uma pessoa estranha. E essa pessoa que estava falando comigo não era médica. E ela se vira para mim e diz assim, sabe que eu tive um câncer de colo de útero, eu realmente não gosto de falar sobre isso e tal. E aí eu disse, por quê? E ela falou, porque quando eu tive esse diagnóstico, eu botei aquilo no Google e a primeira coisa que apareceu é que câncer de colo de útero tinha a ver com promiscuidade e número de parceiros. E eu tive 2 namorados a minha vida inteira. E aquilo me abalou terrivelmente. E isso é uma coisa que eu vejo no consultório. As pacientes com câncer de colo uterino muitas vezes chegam no consultório e elas têm uma culpa de que elas causaram aquilo que eu não vejo as pacientes com câncer de mama tendo. Essa culpa, eu trouxe isso para mim. Eu não fiz o exame que eu tinha que fazer. Eu não procurei quando eu tinha que procurar. Todo diagnóstico de câncer gera uma reflexão. Sim. Sobre por que o que eu fiz ou deixei de fazer. Porque isso comigo, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz errado. Então, assim, eu costumo muito mostrar para as mulheres com diagnóstico de câncer de mama que a primeira coisa é tirar a culpa dos ombros, né? Na grande maioria das vezes, em câncer de mama, eu não vou saber por que aquela mulher desenvolveu um câncer de mama. Se for genético, que vai ser lá 15% dos casos, se for genética eu não tenho como escolher, né? Eu não escolhi meu pai e minha mãe, tu nasceu com aquela genética, então tu não tem o que fazer. E o resto, na grande maioria das vezes, eu não vou conseguir ver exatamente o motivo. Então, acho que a culpa sempre vai acontecer em todos eles. E a primeira coisa que eu penso tem que tirar.
eu penso que as mulheres têm se cuidado mais. Eu penso que a gente tem, ao longo dos últimos anos, conseguido olhar um pouco mais para nós, talvez até por programas ou por ouvir coisas, né, como na fala feminina, por exemplo, que a gente consegue... Olha, eu tenho meu espaço, né? Eu, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhos, adoro ser mãe, acho muito legal, era um propósito que eu queria, mas eu adoro trabalhar. Eu gosto de sair, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer outras coisas, eu gosto de me cuidar também. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido ter essa voz e conseguir ver isso. Mas quando eu vejo os dados do Brasil, né, por exemplo, se tu olhar Brasil hoje, mesmo com todas as campanhas de mamografia, de câncer de mama, 50% das mulheres na idade preconizada, entre 50 e 70 anos, fizeram mamografia nos últimos 5 anos. Né? Então, assim, se nós pegar uma sala com 10 mulheres, na idade que tem que fazer o exame, entre 50 e 70 anos, 5 delas fizeram o exame e 5 Isso é não. positivo ou não? Eu acho negativo. Eu queria que Entendi. 100% tivessem fazendo o exame, né? Por que todas não fizeram o exame? Bom, aí tu começa a conversar. Aí tem a questão que, né? Aí tu começa a conversar. Não, é que assim... Eu tenho 60 anos, eu tenho meus 2 filhos, mas eles estão trabalhando, eu estou me ajudando a cuidar dos meus netos. Então, eu estou ajudando a cuidar dos meus netos. Eu tenho a minha mãe, que ainda é viva, né? Porque agora as pessoas vivem mais também, né? Então, tenho a minha mãe. Então, assim, eu hoje me divido, doutora, né? Isso é uma coisa que eu escuto. Doutora, hoje eu me divido assim. Eu tenho que cuidar dos meus netos, porque a minha filha precisa trabalhar, então eu ajudo a cuidar dos meus netos. Ao mesmo tempo, eu tenho a minha mãe, que eu ainda tenho que cuidar, e tenho meu marido, né? Em casa. Então, Ou seja, assim, ela fica cuidando Ela tá no de sanduíche. várias gerações. então, assim, eu acho uma outra frase que eu acho muito boa, que assim, a gente tem que se colocar no nosso calendário, a gente tem que botar na nossa agenda, né? Então, assim, se eu não me colocar na minha agenda, quem é que vai me colocar na minha agenda, né? Então, assim, acho que isso são coisas importantes no universo feminino, assim. Total. Né? Tu falaste uma coisa que eu queria ver com vocês duas, que é assim, ó, a mulher que sente culpada por ter tido um câncer de colo de útero e porque ela pesquisou e viu que que ela teria sido uma mulher promíscua que não fechava com 2. Eu não sei quantos homens tem que ter uma mulher promíscua, mas enfim. Onde eu quero chegar é o seguinte, que tu disse assim que ela sentia culpa por isso, mas que no câncer de mama não tinha tanto isso. É que será que no câncer de mama tem essa coisa da mulher que amamentou, da mulher que fez um trabalho social, sabe, social, amoroso, ela se doou, né? Fico imaginando Pode que ser uma impressão minha, assim. Pode a Betina ter outra visão e certamente a tua tá mais acurada do que a minha. Mas é que eu acho que eu comparo essa paciente de câncer de colo de útero com outras pacientes e eu vejo que essa coisa da culpa, ela é muito presente, assim. E ela é quase que universalmente presente. Esse peso, assim, né? Porque é uma doença muito prevenível, então ela fica escutando isso o tempo todo. Como é que eu fui ter uma doença 100% que eu não precisava ter tido. Exatamente, que não precisava ter tido. Então, acho que... E talvez as mulheres se sintam muito mais culpadas do que os homens, né? De uma maneira geral. Óbvio. Por tudo. Mas é E óbvio, talvez mas câncer onde vai seja sentir mais culpa uma pelo das coisas quem? pelas quais... Isso, eu acho Não que não é meu universo, não é minha realidade, mas assim, eu fico pensando, não sei se um homem, quando faz um diagnóstico de um câncer de próstata, Ele se diz onde se é que eu questiona tanto quanto uma mulher quando faz um diagnóstico, enfim, de qualquer tipo de tumor, né? Por que eu? Ou o que eu fiz de errado? Acho que as mulheres carregam essa coisa dessa perfeição, né? Eu tenho que ser perfeita, gabaritar a vida e acertar tudo. E essa culpa acompanha, inclusive, quando faz um diagnóstico de câncer. Aí ela volta, vem de novo aí. Porque tem uma coisa, né, gente? Mulher tem menstruação, tem puerpério, gravidez, amamentação, tarari, tarará. E os homens têm um pênis e a próstata. Tchau. Não é? É uma coisa tão, assim, simples, né? Olha só, eu acho que a gente está há mais de 1 hora, né? Foi ótimo papo, eu acho que a gente tem que voltar, porque eu vi que hoje o que a gente fez aqui foi abrir temas. Abrir espaço. temas, né? mundo, né? E eu fico pensando que as mulheres da fala feminina, elas merecem ter mais informações sobre o seu corpo.
porque antes nós estávamos falando no logo da fala feminina, mas tem uma questão que eu perguntei num grupo com jovens assim, se sabiam o que era menstruação, o que me surpreendeu é que as meninas disseram, é um momento. Ou seja, o que é uma menstruação? O que acontece comigo do ponto de vista mental, físico, psicológico? Qual o impacto que isso tem no meu dia, na minha produtividade no trabalho, na minha alegria? O que isso pode... E fora todo o resto, né, gente? Esses dias eu falei com uma mocinha que estava grávida e eu perguntei, fiz várias perguntas, e ela disse, eu não sei, eu não sei e eu não sei. Ela era atendente de uma farmácia. E aí eu fiquei pensando que as mulheres engravidam sem ter noção do que é engravidar, do que é ter um filho, do que... Gente, é inacreditável. Então, assim, a gente fica falando que os homens não sabem, o que nós falamos no início, mas as mulheres não sabem do seu corpo, né? Tirando nós, que sabemos tudo, graças a Deus. Né? Eu acho que é isso aí, educação, educação, educação. Educação, educação e educação. Fernanda, Setembro em Flor. Setembro em Flor. Então, é uma iniciativa, assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, diversas doenças estão ligadas a meses e cores. Tem o Setembro em Flor. Por que ele tem esse nome e ele não tem uma cor? Porque justamente é uma ideia de tentar unificar em um mês os tumores ginecológicos. Porque cada um tinha um. Então, a gente está falando vulva, vagina, colo do útero, endométrio e ovário. É uma flor, são pétalas, é uma iniciativa do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos de tornar isso cada vez mais popular, eventualmente tornar isso até lei, enfim, né? Da gente ter a conscientização que esses tumores existem. Então, saber, tanto que a gente conversou aqui sobre HPV e vacina do HPV e prevenção, mas também saber os sintomas precoces, por exemplo, endométrio, se a gente tem um sangramento uterino, especialmente quando a mulher parou de menstruar. E aí ela começa a sangrar anormalmente. Isso tem que ser investigado. Isso pode ser um sinal de câncer de endométrio. Se essa pessoa está inchada, com uma barriga crescida do nada, começa a perder peso, ter sintomas gástricos, gastrointestinais meio do nada, isso pode ser um sintoma de câncer de ovário. Então, as mulheres, a ideia desse mês é conscientizar sobre a existência dessas doenças, sobre os sinais e sintomas que elas apresentam. Então, quem quiser procurar informações de qualidade ali no site do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, que é o Grupo EVA, tem muita seção dedicada a pacientes. Acho que tem vários sites bons que as pessoas podem procurar sobre os sinais e sintomas de diagnóstico precoce dessas doenças e também, muito especialmente, na questão da prevenção, da vacinação da HPV e dos exames de rastreio. Então, vem trazer luz para esse tema, que é a presença dos tumores ginecológicos. E acho que isso é tão positivo para a população em geral, saber que existe, saber as prevenções, mas também é positivo para as pacientes que têm essas doenças, porque elas não se sentem sozinhas, né? Eu acho que a mama é o maior exemplo disso, de união, de força do Outubro Rosa e das caminhadas e de todos esses coletivos, né? O Outubro Rosa, ele iniciou na década de 90 nos Estados Unidos, e hoje está no mundo inteiro, né? Hoje a gente viaja o mundo em outubro, em algum lugar tu vai encontrar alguma coisa rosa. Por muito tempo me questionei um pouco quanto que isso trazia de benefício realmente para a sociedade. Ao longo dos anos, eu já vivenciei vários exemplos que eu achei super positivos do Outubro Rosa. Então, acho que vale, sim, todo esse movimento de ter o Setembro em Flor, de ter o Novembro Azul, né? O ano passado, especificamente, eu me lembro de uma paciente que chegou no meu consultório e falou assim, sabe, eu estava com esse nódulo, uma paciente com sintomas depressivos, enfim, toda a história, mas ela sabe que eu estava em casa e eu já palpava esse nódulo, eu sabia que isso era alguma coisa, e quando eu vi
falando em algum programa, enfim, né, alguma coisa, eu vi falando que câncer de mama era curável, que ainda dava para curar, que a gente conseguia curar. Eu tive força de sair do sofá e vim te procurar na consulta. Então, assim, foi um momento que eu pensei assim, pô, então pintar o mundo de rosa vale, né, para essa paciente. Não é uma bobadinha, né? Não é isso, porque às vezes eu me questionava assim, tu via na borracharia, tu via num negócio tudo rosa, tu pensava, mas será que isso adianta para alguma coisa? E acho que sim, né? Adianta as pessoas. Acho que tem muitas mulheres que eventualmente passaram o ano, chega ali em outubro e vê aquilo rosa. Acho que eu tenho que fazer minha mamografia, acho que eu tenho que fazer. Então, acho que realmente ajuda. E acho que essas iniciativas de falar dos outros tipos de tumores também, de levar um conteúdo. Para conscientizar, né? Para diagnóstico precoce, para conscientizar, para buscar auxílio, acho que sempre é importante. É importante falar. É importante falar. Não pode guardar pra gente. E vocês não deixem de ver o brinco da Fernanda. Que é temático. Que ele é temático. Que eu vim combinando Inclusive, também. E ela doutora também, Cristina. aqui, todo mundo de setembro em Em flor, flor. não é? Então, gurias, muito obrigada. Adorei Nós que ter vocês agradecemos aqui. o Obrigada, convite. nós, tava Obrigada ótimo. pela oportunidade de poder estar falando. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Ai, que bom. Muito obrigada.